Hoje eu quero fazer um vídeo aqui sem edição, sem efeito especial, sem música, sem mimimi, e realmente ir direto ao ponto. Já faz alguns dias que eu não apareço aqui no YouTube e para quem não sabe, né, nós estamos aqui, mas estamos também em outras redes sociais, como também no Instagram, no TikTok, né, e também lá no Facebook. Mas chega de enrolação, eu quero realmente falar uma coisa hoje com vocês e perguntar para você que já conhece o canal, que já acompanha os vídeos aí desde o ano 2019 e convidar você, se chegou agora também aqui, para conhecer um pouco mais da nossa história. E se eu merecer, sim, aí sim você se inscreve lá, deixa seu like, comenta, compartilha, que é muito importante para nós aqui. Mas a pergunta que eu não posso deixar de fazer hoje nesse vídeo é: imigrar vale a pena? Não vai ter corte e eu quero realmente falar um pouco sobre esses assuntos. E não é vergonha falar porque eu preparei sim algumas informações, uma colinha aqui para mim, de estar aqui fazendo um vídeo totalmente diferente e de estar assim expondo alguns assuntos. Mas para mim expor alguns assuntos, é muito importante eu começar dando um depoimento e não citar nomes e não citar aí muitas coisas e informações, mas de um caso que aconteceu não recentemente, mas já um bom tempo atrás, e só agora eu decidi estar vindo aqui nas redes sociais no YouTube e contar e dando assim um testemunho que não é meu, mas eu estava assim de uma certa forma envolvido, ok? Então a pergunta é: imigrar vale a pena? 2025. Você está aí no Brasil, você está tranquilo, está sossegado e quer aí pensar, deixar o Brasil, está decidido em migrar. Até o final desse vídeo, talvez você vai ter essa resposta, porque a minha opinião realmente aqui hoje não vai valer de nada, mas sim depois que você assistir esse vídeo, talvez o que você está pensando, talvez possa vir a mudar. Há um ano atrás, sim, um pouco mais de um ano atrás, logo quando nós passamos aquela turbulência da Escócia e voltamos a morar na Inglaterra e viemos parar aqui por acaso na cidade de Derby, eu tive aí um contato pelo meu direct no Instagram de uma pessoa, um inscrito, e não vou aí, na verdade, dizer se era um inscrito, uma inscrita, mas assim, um inscrito como muitos aqui vem nos acompanhando a cada dia, a cada vez que nós postamos algo aqui nas redes sociais. Essa pessoa entrou em contato comigo, me agradeceu, elogiou aí o meu trabalho, a minha força de vontade e disse que o sonho dele era de estar indo para a Lituânia, bem, país do leste europeu, onde eu morei há quase praticamente aí um ano e meio, e depois de tudo que aconteceu, para quem já acompanha aqui, já é os inscritos raiz, sabe que a gente mudou para a Inglaterra e já vivemos aqui há 5 anos. E esse inscrito, ele simplesmente entrou em contato comigo no direct, no Instagram, dizendo que estaria indo para a Lituânia, que estaria indo para lá e estaria fazendo o que eu fiz, estaria ali recomeçando a vida dele lá. Bem, eu achei bacana, respondi, como sempre respondo todos os nossos seguidores e inscritos também aqui no YouTube, e perguntei para ele assim unicamente se ele já estava pronto, preparado, obteve informações e o que que motivou ele assim, né? A gente sempre acaba conversando e pergunta: você tem descendência? Tá tirando cidadania? Que muitas pessoas que acompanham e tomam a decisão também de estar indo para lá, não é porque me segue, que a maioria das pessoas vão porque realmente estão no processo de cidadania da República Lituânia, como eu fiz, e querem terminar o processo lá ou já saiu o processo no Brasil, enfim. Ele disse que não, ele era brasileiro de determinado estado do Brasil, mas ele assistiu todos os meus vídeos e ele estaria fazendo o que eu fiz e estaria ali recomeçando a vida em outro país. Isso me preocupou muito, eu chamei ele no privado, não vou estender muito esse assunto, mas para vocês entenderem qual que é o intuito meu desse vídeo. E eu perguntei para ele: olha, então, você disse que vai fazer igual a mim e tal, eu estou um pouco assim, de uma certa forma, querendo entender um pouco melhor. E ele disse que eu era inspiração para ele e se eu conseguir passar por tudo que eu passei, ele também conseguiria. Bem, com certeza, todos nós temos direito de estar aí tentando e tomando atitudes, mas resulta as nossas escolhas, né, em resultados.
e esses resultados muito, assim, às vezes não é da maneira que nós queremos e muitas vezes frustra as nossas decisões para um próximo, né, futuro e etc. Enfim, ele disse que estaria indo e não sabia quase nada sobre a Lituânia e estaria indo como um turista e depois ele tomaria a decisão de ficar no país. Bem, isso me preocupou bastante e principalmente depois que ele falou que eu era uma inspiração para ele. Bem, antes de mais nada, eu nunca incentivo, nunca incentivei, nunca vou incentivar ninguém estar deixando o Brasil, estar indo como turista e permanecer no seu país de destino. Jamais eu fiz isso, jamais eu vou fazer e eu não faço jamais. É uma coisa que realmente me preocupou muito. E ele disse que estaria ali tentando arrumar um trabalho e já estava com as passagens compradas e estaria ali indo para a Lituânia e realmente isso aconteceu. Ele estava com voo até marcado para Londres, estaria trocando de aeronave, então ele veio aqui para Londres, né? E no Reino Unido. E depois ele trocou até a Finlândia, em Helsinki, e da Finlândia ele pegou um outro voo até Vilnius. Isso me frustrou bastante, fiquei muito preocupado com as palavras que ele me disse. Obviamente eu não vou contar todos os detalhes da conversa, mas ele chegou na Lituânia, né? E uma das dificuldades que ele mais teve nessa viagem, primeiramente, é porque ele não falava nenhum idioma, principalmente nem lituano e etc, e tampouco inglês, e ele já estava praticamente ali, de uma certa forma, com algumas situações para resolver. Extraviou bagagem, atrasou o voo, ele perdeu o voo, entrou em contato comigo, me ligou aqui de Londres, conseguiu um carimbo de turista aqui, porque ele saiu, ele não sabia que ele teria que, na verdade, ficar dentro do aeroporto, ele saiu para fora, conseguiu o carimbo aí para 6 meses ficar aqui no Reino Unido como turista, se ele quisesse. Mas voltou lá, né, para dentro e tomou a decisão de seguir a viagem. E quando chegou na Lituânia, o hostel que ele tinha reservado já estava, na verdade, fechado, não existia mais, e teve umas tremendas dores de cabeça. Moral da história, ele estava com o voo marcado para voltar para o Brasil, tentei ajudar de alguma forma ele, etc. Não vou entrar muito em detalhes. E ele disse que não iria voltar para o Brasil, e na última hora dos 45 do segundo tempo ele tomou a decisão de voltar, porque ele realmente desistiu, que não era para ele. Houve um gasto, houve tempo, houve estresse, houve uma frustração, principalmente da parte de tudo que aconteceu para ele. E ele voltou para o Brasil e depois nunca mais fez contato comigo. Bem, nós não somos responsáveis pelas atitudes que as pessoas possam estar tomando, né? Cada um tem a sua vida, mas como uma pessoa, figura pública aqui, eu me tornei de uma certa forma assim responsável de alguma certa forma por orientar e conversar, e isso me incomodou muito. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, porque sempre eu costumo dizer, eu não vendo sonhos, eu não vendo sonhos para ninguém, né? E muitas vezes as pessoas estão pescando ilusões e acabam fisgando um peixe que não tem nada a ver com a realidade aqui fora. Moral da história: essa pessoa realmente deve ter voltado muito chateada, sentiu muita dificuldade em ter ficado na Lituânia uns poucos dias que ficou e voltou para casa. Mas eu não estou aqui apenas para falar sobre essa situação. Pode ser que outras pessoas vieram para o Reino Unido, vieram para a Europa, para outros países, para Portugal, Espanha, em qualquer lugar, até mesmo para os Estados Unidos, foi para lá e passou por situações até piores do que esse rapaz passou. Não foi fácil para mim sair do Brasil em 2019 e chegar aqui fora e recomeçar do zero. Tem muitos vídeos aqui no YouTube que contam a minha trajetória, tudo que eu passei, e minha esposa também junto comigo até hoje. E eu confesso para vocês que a melhor coisa que você tem que pensar antes de tomar qualquer atitude de deixar o seu país é entender que existe, na verdade, um passo de cada vez aqui fora. E recomeçar não é para qualquer um, sinceramente. Eu não me considero melhor do que ninguém, mas também não me considero pior do que ninguém. Cada imigrante, cada pessoa que deixa o seu país e vem para fora, na verdade, ela tem aí o livre-arbítrio de estar tomando essa decisão, de escolher, mas cada um vai ter a sua história. E cada decisão que você tomar vai ter uma consequência.
Eu já fui muitas vezes julgado e muitas vezes colocado de uma certa forma por algumas pessoas, principalmente haters, que gostam de fazer aqueles comentários sensacionalista e muitas vezes negativo, e não só aqui nessa plataforma do YouTube, mas em outras também, como se nós que imigramos fôssemos, na verdade, ter que passar o resto da vida sofrendo e até mesmo passando por dificuldades por uma escolha errada que nós fizemos, etc. Como se nós tivéssemos a obrigação de deixar onde nós estamos e voltar para o Brasil, ou voltar para qualquer outro país, porque aqui não é o nosso lugar. E não é assim que funciona. Mas hoje nesse vídeo eu não quero muito entender mais sobre esse assunto e eu quero falar realmente sobre a pergunta e tentando, assim, de uma certa forma, responder vocês nesse vídeo, se imigrar vale a pena. E realmente vocês vão saber se vale a pena ou não, estando aqui fora um dia. Mas, com algumas informações que eu quero deixar aqui, algumas informações, porque na verdade aqui no canal tem muito conteúdo. Muito tempo atrás, alguns anos atrás, eu coloquei aqui no canal uma série chamada Eu Imigrantes e fiz alguns vídeos contando algumas experiências e colocando algumas dicas aqui totalmente gratuita e realmente as visualizações foram tão baixas, o YouTube não entregou, como o YouTube não está entregando vídeos aqui no canal já faz um tempo, as visualizações estão muito poucas e até pouco assim também o canal não está conseguindo crescer. E eu, assim, sinceramente, não recebo, não vivo disso ainda. Talvez um dia eu possa receber algum dinheiro do YouTube. Nunca recebi, nunca monetizei um vídeo, nunca consegui chegar à monetização. Então, eu continuo aqui fazendo o famoso show de Truman, né? De Truman, e como o filme de Jim Carrey, e tentando contar aqui da melhor forma possível e mostrar a realidade sem enganar ninguém, sem vender sonho, de como que foi, como que está sendo e como vai ser o meu processo vivendo no Brasil, fora do Brasil, vivendo aqui no Reino Unido, na Inglaterra, que seja eterno enquanto dure, já com a residência permanente, eu e minha esposa, 5 anos aqui já, e já prontos aí para correr atrás da cidadania britânica, daqui mais um tempinho, mais lá na frente. Então, assim, tudo que a gente passou, viajando, curtindo, passando os perrengues, passando as dificuldades, né? Porque aqui fora não é diferente de qualquer outro lugar. Você tem dificuldades, você passa problemas de saúde. E eu fui um exemplo e tentei colocar, assim, de uma forma não totalmente explícita, né? Mas realmente o que aconteceu comigo há mais de um ano atrás e como que foi lidar com os meus problemas de saúde, como foi lidar com a situação. E hoje eu quero colocar aqui para vocês algumas observações e deixando para vocês, se você chegou até agora aqui, praticamente 12 minutos de vídeo, nessa entrada, nessa apresentação, que talvez você possa estar perguntando, poxa, eu quero saber realmente se vale a pena ou não, mas o que você tem para dizer para mim então, Eduardo? E eu quero conversar com vocês um pouquinho e deixar algumas dicas para vocês aqui. Uma forma bem resumida, e eu vou separar praticamente aqui em 7 tópicos rapidinho para você, porque se você chegou até aqui, realmente você tem curiosidade, mas possivelmente você tem o desejo de deixar o Brasil e tentar emigrar. Tem suas razões, seus motivos, as circunstâncias, e você tem esse direito. Você, como eu, como muitas pessoas que tentaram, que continuam aqui fora. Então, assim, você vai ser mais um, você vai chegar aqui, e da minha parte, com certeza, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e lute para os seus objetivos, o que você quer realmente. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é vocês colher informações, né, sobre o país, sobre as leis, sobre a cultura, a economia e principalmente o idioma. Por mais que você pense em ir para Portugal, vai para Portugal, mas aprenda ali as palavras, a linguagem, né, o português de Portugal, que é totalmente aí diferente do português do Brasil, por mais que se fale a língua portuguesa. Isso é muito importante. Então, busque informações sobre o país, sobre as leis a trabalho, leis civil, criminal, trabalhista, leis de trânsito, regras, leis. Isso é muito importante, buscar essas informações sobre a cultura, porque vai ser totalmente diferente da cultura brasileira, para onde quer que você queira ir, vai ser uma diferente cultura. E o idioma vai ser diferente, vai fazer toda a diferença. Eu acredito que a melhor coisa que você possa a fazer, primeiramente, é buscar essas informações, antes de deixar o Brasil. Não é antes da viagem, uma semana e etc. Não, se prepare antes. Eu me preparei praticamente aí 3 anos para deixar o Brasil, antes de tomar realmente a decisão.
Então, assim, não foi da noite pro dia, não foi correndo, não foi no sufoco. E realmente vai fazer toda a diferença. Eu deveria ter me aprimorado muito no idioma quando eu deixei, mas para quem me acompanha sabe que eu estudei espanhol e a minha meta era realmente aí em 2019 tentar encarar uma Espanha e realmente o vento soprou e foi totalmente diferente. Fui para a Lituânia, terminar o processo de cidadania que já tinha dado entrada no Brasil, tentar acompanhar um pouco mais de perto e tentar viver aí realmente sentir o que, que seria ser um imigrante. Então, mas não me preparei no idioma lituano, não me preparei na época com outros tipos de idiomas que falam também na Lituânia. E assim, algumas pessoas, não todo mundo, né? O idioma original é a língua lituana e tive que aprender dia após dia. E foi muito difícil. E inglês eu não tinha nada. Então, realmente, para mim, só ficou bom até Madrid, na Espanha. Depois que eu peguei outro avião, outro voo, realmente as coisas ficaram difíceis. Quero falar também um pouco sobre o tópico número 2. Qual que é o objetivo, né? Que vai resultar na sua vida. Você só vai saber aqui, mas você tem algum objetivo para que você está vindo? Você vai vir estudar, você vai vir trabalhar. Então, provavelmente você já aplicou por algum visto, né? Você não está vindo como turista, você está vindo como um imigrante. Então, assim, você vai trabalhar aqui, você já sabe a sua área, provavelmente. Então, assim, você vai realmente aí ter um objetivo. Então, praticamente, qual vai ser o objetivo? Né? E vai dar um resultado. E muitas vezes o resultado vai ser diferente do que você realmente tanto almejou. Então, não se decepciona, não frustre, porque muitas vezes você vai chegar aqui e não vai ser isso, por mais que venha na sua área. Eu cheguei aqui, nunca trabalhei até hoje na minha área. Então, assim, é uma coisa que frustra a gente, né? E eu tive que me adaptar, eu tenho que me adaptar e aprender uma nova profissão. E aprendi e tento seguir com ela até hoje, incluindo algumas outras mais nas funções. E vou vivendo. Então é totalmente diferente, né? E assim, como o número 3 eu deixei aqui bem legal também, interessante, né? Você tá vindo com documento, você vai migrar, mas assim, muitas pessoas pensam em migrar, como eu dei um exemplo aqui no começo do vídeo, muitas pessoas vêm e não tem documentação e quer ficar aqui. Então, eu de antemão vou deixar bem claro, não quero jogar balde de água fria para você que tá acompanhando, que está ali assistindo esse vídeo, querendo assim já pensar, pô, o cara tá destruindo meus sonhos. Não. Mas se você pensa em vir para cá como turista, para qualquer lugar da Europa, qualquer país, e pensa em ficar depois irregular, indocumentado, você vai sofrer muito. Você vai ter que buscar subempregos, você vai depender muito de pessoas que muitas vezes, na maioria das pessoas, vão te explorar do trabalho, vão te explorar com moradia, você vai ficar ali uma pessoa irregular, sempre frustrado, com medo de ser ali pego, deportado. Então, assim, sinceramente, a melhor forma de você imigrar, imigre com documentação. Se você tem o desejo de ficar, venha, mas venha documentado, já venha com um visto. Existem diferentes vistos para cada país. Vocês podem pesquisar e entrar no site de imigração do país que você tem o desejo e acabar obtendo informações e estar vindo com informações e principalmente com documentação e vindo assim de uma forma regular, né? Eu não posso deixar também de estar falando com vocês aqui de uma maneira rápida também. A preparação psicológica e financeira vai realmente te ajudar muito, tá? Então, assim, você vai estar longe, você vai estar longe da sua família. Ah, mas eu tenho ajuda financeira à distância. Maravilha! Isso vai te dar aí um pontapé inicial e vai estar na frente de muitas pessoas. Então, é assim, aqui fora, de uma forma assim, dizendo diretamente, assim, sem dinheiro você não é nada. Por mais que você pense, ah, vou passar uma dificuldade, não tem problema, mas sem dinheiro realmente você passa muito perrengue aqui fora. Eu já mostrei aqui no canal, em vídeos antigos, anteriores, quando a gente passou muito perrengue aqui. A gente tinha para fila de banco de alimento pegar comida. Teve ali pessoas que se sensibilizaram, uma ou duas vezes nos ajudaram, que a gente conhecemos e etc. Mas era assim, todo final de semana. Não tinha trabalho, estava com dificuldade, passando dificuldade financeira, estava ali praticamente português, falando bem assim, explicitamente falando no fundo do poço. Então, assim, saindo do fundo do poço, né? Nem todo mundo jogou corda e etc. E muitos que jogavam soltaram. Então, assim, foram assim poucas pessoas que deram uma mão e ajudaram, mas foram as pessoas certas.
E assim, dinheiro vai fazer toda a diferença. Então, assim, a preocupação financeira, se preocupem em ter dinheiro, se preocupem em ter um pé de meia e sempre ter uma reserva de emergência, que vai fazer diferença. Então, isso é para todos, não somente aí pessoas assim que venha ser de uma classe econômica um pouco inferior, né, e etc. Não, tem que ter, porque se não tiver, dinheiro aqui vai muito rápido. Viver aqui fora não é como viver no Brasil, que às vezes você passa um perrengue, uma dificuldade, um tenta ajudar, o outro tenta ajudar, você também dá um jeito. E se você juntar aqui fora não tendo documentação, aí as coisas ficam mais complicadas ainda. Então, se prepare economicamente, financeiramente, venha com dinheiro e esteja pronto se você tiver uma reserva de emergência, que você possa utilizar também, que você tem ali no Brasil ou em qualquer outro país que você está, transfere para cá e você realmente vai ter ali total diferença e você vai ver que realmente uma estabilidade financeira aqui vai fazer realmente a diferença para você. E psicologicamente, você tem que se preparar, porque realmente o clima é outro, a cultura, as pessoas, o modo de pensar, então faz toda a diferença também, vai fazer toda a diferença também na vida de vocês. E assim, psicologicamente, realmente, a Europa geral, né, te coloca em vários desafios, principalmente a distância da família, lidar com pessoas. Não só isso, mas nós também costumamos dizer que é um desafio para casais, né? Que muitos casais que a gente já conhecemos aqui se separaram, se divorciaram. Então, assim, ou une o casal realmente, coloca o casal ali junto para crescer junto e passar pelos perrengues, ou você se separa de vez porque realmente é uma prova de fogo, como aquele filme existe, eu já assisti muitos anos atrás, Prova de Fogo. Você tem que passar pelos perrengues, mas fica mais complicado, né? Quando é um casal, realmente fica mais complicado. Então, se existe amor, existe carinho, amizade, respeito, união, realmente vai fortalecer muito aqui fora. Então, se não é casado, é solteiro, vai também passar por dificuldades, o psicológico, né? Vai resolver muitas vezes tomar decisões. Então, assim, prepara, né? Para não tomar decisões assim precipitadas e etc. Estando aqui também, beleza? Eu falei sobre o idioma, né, no começo, mas eu posso colocar como um tópico 5, sim, a preparação linguística é realmente muito importante. Se prepare nessa questão, não deixe de se preparar, estude o idioma e venha preparado. Você vai estar na frente de muitas pessoas e não que você vai competir com essas pessoas, mas vai te abrir portas de trabalho, vai te abrir portas para muitas coisas. A comunicação aqui fora é tudo. Se você não tiver a comunicação, como que você vai viver aqui fora? Então eu sofri muito no começo, tá? Tenho ainda algumas dificuldades, mas já consigo ter uma vida assim balanceada, estar assim num nível assim não talvez tão bom ainda no idioma, mas já consigo ter uma vida praticamente normal em relação a isso. Então se prepare antes, independente de onde você vai viver, estude e pesquise e esteja pronto para uma boa comunicação. É importante também, no tópico 6 eu falar rapidamente aqui sobre os tipos de trabalhos que estão a oferecer. Então, procure saber realmente dos trabalhos, se esse trabalho existe realmente, se realmente você vai vir para cá, por mais que eles apliquem o visto, existem países, pessoal, que acabam, aí, de uma certa forma, dando com uma mão e puxando com a outra. Tem que tomar muito cuidado, porque eu já vi pessoas quebrando a cara de conseguir ali um trabalho, vir trabalhar aqui fora e achar que as coisas estavam fluindo, conseguiu visto, etc. E quando foi ver a exploração de trabalho, até passaporte pegaram da pessoa e a pessoa na primeira oportunidade pegou o passaporte de volta depois de alguns meses trabalhando e vazou, foi embora para o Brasil. Então tomem cuidado. Então procure saber as informações corretas e etc. Tá? Isso é muito importante também. Os tipos de trabalho que o país oferece, para você saber realmente ali se está dentro da sua área, se não está, se você tem alguma experiência, se você vai conseguir desenvolver esse trabalho. Eu não posso nem falar aqui pelo Reino Unido, porque hoje atualmente para o Reino Unido está bem complicado conseguir visto de trabalho para algumas áreas aqui, para vir trabalhar aqui. Então quem conseguiu até uns 2, 3 anos atrás se deu muito bem, mas atualmente as regras, as leis de imigração estão mudando muito.
Então, vir para o Reino Unido com visto de trabalho hoje, realmente existe muitos requisitos e faz toda a diferença, né? E realmente busca informação sobre isso, e independente, Portugal, Espanha, etc., para você realmente ter ali uma menos preocupação quando vocês estiverem aqui, tá bom? E assim, eu não posso deixar de falar também sobre contatos seguros de pessoas, tá? Pode ser primordial. Mas quando eu entro nessa situação, é uma coisa que às vezes existe um conflito de interesse. Por quê? Isso vai depender muito quem é você. Eu vou falar por mim. Eu sou um cara que eu não gosto muito assim, hoje, atualmente, vivendo já quase 7 anos fora do Brasil, de estar me misturando muito, se socializando, né, com pessoas. Eu conto muito nos dedos hoje os contatos que eu e minha esposa temos, ela também prioriza muito isso, não somente pessoalmente, mas até mesmo comunicação, contatos por mensagens, etc. A gente realmente sabe, o telefone, ele funciona para os dois lados, né? E aqui fora também não é somente o telefone, é o contato entre as pessoas. Mas aqui fora a gente tem uma vida muito corrida, muitas vezes a gente não tem contato para estar se socializando, para estar ali com pessoas e etc. Então, a gente trabalha muitas horas, então fica muito complicado, né? Atualmente a Aline trabalha 12 horas por dia. Eu geralmente faço de 12 mínimo e vou até 13, 14 horas, dependendo do meu dia, como que vai ser meu dia de trabalho. Então, você quando está em casa, você realmente está bem ali cansado, você sai para algumas prioridades, como ir no mercado, e se você tiver ali um fôlegozinho a mais, você vai dar uma saída, uma passeadinha, e você só vai aproveitar mesmo quando tiver de férias para fazer alguma coisa, as suas holidays. Então, tomem cuidado também essa questão. Eu já coloquei muitos vídeos diferentes aqui um do outro, de pessoas que nós tentamos ajudar, demos a mão, conseguimos trabalho para essas pessoas e depois no final essas pessoas acabaram aí prejudicando a gente de alguma maneira. Então, assim, é muito complicado se relacionar com pessoas, tentar buscar amizades aqui fora. Eu costumo dizer que existe a síndrome do caranguejo, né? A síndrome do caranguejo, infelizmente, você vai encontrar muitas pessoas aqui. Então, eu costumo até brincar, né? Vocês sabem que muitas vezes, para quem não tem conhecimento, se você pegar um caranguejo, simplesmente colocar ele dentro de um balde sozinho, você tem que se preocupar em colocar a tampa, porque ele vai tentar de tudo para sair, né? Mas se você colocar mais de um caranguejo, né, dois ou mais, você pode deixar a tampa aberta, porque se um tentar sair, o outro vai tentar te puxar para não sair e vai te colocar lá embaixo de novo. Então, é o que muito acontece aqui fora. Então, tente selecionar as pessoas que você se relaciona, porque existe muito jogo de interesse aqui fora. Existe muito jogo de interesse. Então, muitas vezes a pessoa pode fazer algo por você, mas ela vai querer algo em troca. Então, muitas vezes a pessoa só vai querer que você dê a mão e, na verdade, ela não vai te dar nada. Sempre vai estar ali, na verdade, querendo, mas não ali repassando para você estar recebendo algo. Então, a gente começa simplesmente se afastar e começa a viver uma vida mais reservada aqui fora diante disso. Então, tenho muitos vídeos falando sobre isso aqui. Convido a vocês a conhecer o canal. Se não assistiu sobre esse assunto também, eu coloco aqui para vocês hoje, relembrando, existe vídeos aqui, tá? E então selecione bem as pessoas, porque na hora que você realmente precisar de uma mão amiga realmente de verdade, que você possa ter. Muitas vezes você vai se decepcionar com pessoas aqui fora, mas é um livramento, coloque dessa maneira, tá? E assim, infelizmente, muitas vezes você vai ver que só se você fazer parte de certos grupos de pessoas, de amizade, ciclos de amizade, contatos, você vai ter ali realmente pessoas que de repente tenham ali um interesse com troca de interesse para estar te ajudando, muitas vezes conseguir um emprego, muitas vezes conseguir algo. Então, infelizmente, para mim, não funciona dessa maneira. Eu não consigo ser assim. Então, é o meu jeito, vai ser sempre dessa forma e eu me sinto muito feliz e tranquilo e me sinto em paz de não me misturar e não fazer muito ali a minha presença em lugares desse tipo com pessoas assim. Eu vou deixar um bônus aqui para vocês, que eu estava realmente refletindo sobre isso, que
você vai conhecer e tem que testar os seus limites. Então, assim, você vai conhecer os seus limites, você vai testar os seus limites aqui fora. Muitas coisas vão acontecer. E eu acredito que todo mundo tem que ter humildade de muitas vezes ver que não dá mais, mas muitas vezes você toma a decisão e fala, não, para mim não dá mais, e vem uma luz no final do túnel, e vem uma solução, e você fala, poxa vida, eu vou tentar, e as coisas começam a acontecer e fluir, e você consegue ali se estabilizar. É o meu caso, é o caso da minha esposa. Nós, quando estávamos aí há 6 meses de completar 5 anos aqui no Reino Unido, nós estamos praticamente aí 99,9%, apenas 0,1% de não, de continuar aqui no Reino Unido. Então nós estávamos decididos de estar indo embora e não voltar para o Brasil, mas de ter tomado a decisão de ir embora do Reino Unido depois de tantas coisas ruins que aconteceram. Mas depois de uma tempestade sempre vem um dia bom, né? Não existe tempestade que não tenha fim. E nós ficamos aqui e já se passaram esses 6 meses, completamos 5 anos, conseguimos a nossa residência permanente, podemos viver indefinitivamente aqui no Reino Unido. Então isso realmente foi uma vitória, uma conquista muito grande. Mas eu respeito muitas pessoas que tomaram a decisão de ir embora, não somente aqui dos Estados Unidos ou de outros lugares, de outros países. Tudo tem o seu limite, todo mundo tem o direito de um dia pensar, não, eu quero voltar embora e vou tomar essa decisão, para mim não dá mais. A vida de imigrante, eu costumo dizer que é uma roda gigante, um perigo constante e uma vida alucinante. Então todo mundo tem o seu limite, né? Eu vou deixar aqui então, também como bônus, você vai ver o mundo na corda bamba. Realmente aqui fora você vai ver o mundo na corda bamba, tudo muda. Muitas vezes você toma a decisão de vir para fora, você se estabilizou, comprou casa, comprou carro, está estabilizado aqui, de repente as coisas mudam. Uma oportunidade nova de trabalho ou algo ruim acontece, você tem que se preparar para mudar. Então você vive numa corda bamba aqui fora. Isso não, eu não posso deixar de falar isso para você, que me acompanha já praticamente aí com todas as coisas que a gente já postou aqui. E eu sou bem uma pessoa sincera, coloco a honestidade aqui, a transparência e de estar falando que aqui fora você vai estar numa corda bamba. Por mais que você tenha a situação, tudo que eu coloquei aqui para você, por mais que você esteja dentro do que eu falei, economicamente, financeiramente, você está bem, psicologicamente, com tudo estruturado para estar vindo, aqui fora é uma corda bamba. Então, sua vida pode mudar da noite para o dia aqui fora, realmente, em todos os sentidos, tá? Não é diferente de qualquer outra parte do mundo. Por último aqui eu quero deixar, fica ligado nas notícias sempre do país, da região, da cidade, do bairro. Então, assim, é importante. Participe de grupos, participe de comunidades no bairro onde você vai morar, assim, começa a buscar notícias na internet, rede social, pra você estar a par de tudo que está acontecendo. Isso é importante, notícias, jornais, não somente do país, mas também onde você vive. Então, existe aí alguns grupos, né, que você pode participar e quando você tem tempo você acompanha, você vê o que está acontecendo no seu bairro. Isso é muito importante, tá? É uma das coisas que aqui fora a gente tem que estar, principalmente nos dias atuais. A gente sabe que a Europa está bem tenso as coisas, a gente sabe, não precisa entrar muito aqui em detalhes, mas a Europa está bem tenso, a gente tem que ter sempre notícias, a gente acaba ficando preocupado e o futuro ao Papai do Céu pertence. Então, eu quero finalizar aí com 33 minutos de vídeo, agradecendo a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo, dizer que, assim, para mim, realmente valeu a pena, tá valendo a pena, porque eu continuo aqui, e com todas as experiências que eu já passei, ruins e boas, então ainda continua valendo a pena para mim, cada dia é um aprendizado novo, costumo sempre dizer que quem não luta pelo que quer não merece o que deseja, e também eu costumo sempre dizer que mentes grandes discutem ideias, mentes medianas discutem acontecimentos e fatos, e mentes pequenas discutem pessoas. Então, seja grande, coloque a sua cabeça para pensar. E se você tirar 1% de tudo que eu falei aqui hoje, nesses 34 minutos agora, você vai realmente chegar pelo menos aonde você quer iniciar. E aí vai depender de você. Mas esteja pronto, sempre em precaução, sempre confia desconfiando e corra atrás, tira a bundinha da cadeira, corre atrás dos seus sonhos, corre atrás dos seus objetivos, que você vai realmente chegar lá. Às vezes demora, mas você chega. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Eu sou Eduardo Domaitis, este é um canal brasileiro lituano e obrigado por ter assistido. Valeu, tchau, tchau.